século XV foi chamado o período das trevas. O mundo estava em escuridão. O mundo estava nas trevas, no misticismo, no paganismo. A Bíblia fora tirada, as Escrituras foram tiradas, o culto foi substituído. Foi o período mais escuro de todos os tempos. Agora eu quero dizer para você, hoje, nós estamos vivendo períodos tão escuros que fazem aquele período do século XV ser meio-dia. Eles estão desenterrando as indulgências, estão vendendo milagres, vendendo fé. A Bíblia foi substituída por distorções, substituída por heresias, blasfêmias em nome de Deus. Nós temos 50 milhões de evangélicos no Brasil, e o Brasil nunca foi tão corrupto, nunca bebeu tanta iniquidade como ele bebe. Você está sentado aí e tem centenas, dezenas, milhares de igrejas em toda a nação brasileira, tendo culto exatamente essa hora, e a maioria deles estão adorando outro Deus. Não é o Deus das Escrituras, não é o Deus Yahvé, não é o seu Filho Jesus. Eles estão adorando o ventre, eles estão adorando Dagon, eles estão adorando Mamon, eles estão adorando Baal, mas eles não estão adorando Yahvé. 1 Reis diz: eles fizeram para si ídolos, estão adorando Deus que eles fizeram, um Deus que atende a demanda, um Deus que supre sua necessidade, um Deus que dá carro, que dá casa, um Deus que dá casamento, um Deus que cura, um Deus que dá felicidade, um Deus que faz entrarmos em êxtase, um Deus que não repreende, um Deus que não castiga, um Deus que não corrige, um Deus que não exorta, um Deus que é só amor. Esse não é o Deus das Escrituras. A minha Bíblia diz no Salmo 7 que Deus é um Deus que se ira todos os dias. Justiça e juízo são a base do seu trono. Estamos vivendo dias assim, dias onde o aborto, a fornicação, o adultério, o divórcio, tanto fora como na igreja, atinge os mesmos índices. Ministros cristãos estão se divorciando, ministros cristãos estão casando pela segunda vez, a juventude solteira está fornicando, pecado, gravidez, escândalos. Se você olhar as páginas dos jornais, consultar os veículos de comunicação, as redes sociais, os maiores escândalos que houveram na nação brasileira envolveram evangélicos e pastores. Jesus disse: é mister que vem os escândalos, é necessário que eles venham, mas sai daqueles por quem vem os escândalos. Estamos vivendo um evangelho diluído, híbrido, sincrético, místico. Não é o evangelho da graça, não é o evangelho dos apóstolos, não era o evangelho de Lutero, não era o evangelho dos reformadores, não é o evangelho de Pedro. Agora, por que estamos vivendo isso? Escute e preste atenção. Jesus vaticinou isso. Jesus profetizou: olhai para a figueira quando seus ramos tornam tenros. Quando vede todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Isso são sinais do fim. Jesus está voltando. Nunca uma geração esteve tão próxima da vinda de Jesus como a nossa. Mas por incrível que pareça, ainda com todos os sinais evidentes, explícitos, temos alguns cristãos dormindo, pecando, andando em carnalidade, cegos para a condição do mundo e da igreja. Paulo a Timóteo diz que há de ser que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. A igreja tem se apostatado, tem ensinado heresias. Veja o que está acontecendo com o louvor. Veja o festival, o troféu promessas. Veja o que está acontecendo com a teologia da prosperidade.
Veja essa bruxaria que está sendo feita em nome de Jesus. Veja os escândalos. Veja a lavagem de dinheiro, o tráfico de arma. Veja os adultérios, os escândalos envolvendo o nome de Jesus. Apostasia. Você tem hoje um culto antropocêntrico, um louvor antropocêntrico. O homem é o centro, ao invés de ser teocêntrico, cristocêntrico. Veja as melodias, as letras dessas músicas de hoje. Para mim, em mim, meu, para mim. Louvor consiste em dizer quem Deus é e o que Deus faz. O louvor de hoje, ele atinge o ego do homem. Culto antropocêntrico, campanha para satisfazer a vontade do homem. Eles não perguntam mais o que é certo, perguntam: dá certo? Cultos, campanhas da casa, do carro, do marido, da cura, das 7 semanas, da corrente, dos 7 jejuns, para desamarrar, desatar, prosperar, abrir portas. Ao invés de ser um culto em louvor e adoração a Deus, vamos jejuar para a glória de Deus, vamos entrar em vigília para as almas serem salvas, vamos nos ajuntar para oferecer nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O culto é em honra de Deus, o culto é para a glória de Deus, o louvor é para a glória de Deus. Mas elas estão se apostatando. Liga a TV, programas evangélicos, 99% heresias e blasfêmias. Aquilo não é evangelho, aquilo é outro evangelho, aquilo é um anátema. Não se engane, Satanás se transfigura de anjo de luz para enganar. Não sejais como meninos inconstantes, levados ao redor de vento de doutrina. Se você acha que isso é avivamento, tira o pé do chão. Se você acha que aquilo tem qualquer fragmento de Deus, você está completamente equivocado. Se você se converteu de 20 anos para cá, de 20 anos, se você nasceu ou se converteu de 20 anos para cá, tem uma grande probabilidade de você não conhecer absolutamente nada do Evangelho. Porque de 20 anos para cá, o que explodiu nessa nação foi os falsos profetas dos Estados Unidos catequizando Benny Hinn, Kenneth Hagin, Morse Cerullo, Mark Murdoch, Miles Monroe, enfim, inserindo teologia da prosperidade, misticismo, crendice, autoajuda, secularismo e nada do evangelho da graça. Uma doutrina que não enfatiza pecado. A obra mais importante do Espírito não é mencionada nesses ministérios. O Espírito, quando vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é provocar êxtase em ninguém, não. Não me lembro de Paulo tendo êxtase. Não me lembro de Jesus tendo êxtase. Não me lembro da igreja neotestamentária tendo essas manifestações bizarras. Se o ministério diz ser cheio do Espírito Santo, mas não prega contra o pecado, ele não tem nada do Espírito Santo. Eu lembro de Paulo sendo apedrejado, Paulo passando fome, Paulo passando naufrágio e pregando o evangelho em toda a Ásia Menor, fundando 7 igrejas com seu sangue. Apostasia. O que você tem feito com a sua vida? Louco! Amanhã pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será?